falar sobre miomas, então não vamos perder tempo, que eu sei que vai chover pergunta. Roda a vinheta. E quem veio tirar todas as nossas dúvidas é o maravilhoso doutor Marcelo Ticiani. Boa tarde. Boa tarde, Dede. Tudo bem? Tudo jóia. Ó, ele veio todo sedutor, meu amor, com esse olhar azul. E olha, doutor Marcelo, é um tema que a mulherada sofre um bocado. O que é que faz algumas mulheres terem mioma e outras não? É algo genético? Tem a ver com o nosso estilo de vida? Então vamos lá. Primeiro, é importante a gente entender que o mioma não é um tumor maligno. Então, o mioma é um tumor benigno. Ele vai atingir 1/3 das mulheres na sua vida adulta. Porém, as mulheres entre 35 e 50 anos vai atingir 2/3, ou seja, quase 60, 70% elas vão passar por um processo de leiomiomatose uterina. Mas o mais interessante dessas informações é saber que 70, 80% das mulheres serão assintomáticas. E as causas mais prováveis que nós podemos elencar desse tipo de problema, que é o mioma, são relacionadas intimamente com o estrogênio. Então, aquelas mulheres que estiverem mais expostas ao estrogênio são aquelas mulheres que têm uma maior predisposição a fazer com que esses miomas possam crescer. A etiologia da causa, a causa propriamente dita, são uma série de fatores que ainda não são bem definidas no meio da ciência. Mas sabemos sim, com certeza, que o estrogênio é o principal alimento que faz com que o mioma possa crescer. Então, quanto mais estrogênio no nosso organismo, mais os miomas fazem a festa, né? Exatamente. Eu sei que tem vários tipos de miomas, a gente tem uma imagem para o pessoal de casa entender, porque às vezes quando a gente fala em mioma, muitas mulheres já ficam, será que eu vou ficar infértil? Como o senhor falou aí, doutor Ticiani, às vezes algumas mulheres sofrem muito e outras não sentem absolutamente nada. Me explica aí sobre Então é isso, olha só, a relação dos sintomas, ela vai estar intimamente relacionado com a posição, a localização aonde que encontram-se os miomas. Cabe ressaltar que os miomas são um tumor que vão estar sempre no componente do útero, do corpo do útero e do colo do útero. O mioma subseroso é aquele que ali a gente pode observar na figura, é aquele que está por fora, na camada da serosa, a camada mais externa do útero. Esse mioma subseroso, ele normalmente não apresenta sintomatologia. Nós somente acompanhamos, quando detectamos esse tumor na mulher, em ultrassons que podem ser semestrais ou anuais, de acordo com a história clínica de cada paciente. Aí nós temos os tumores intramurais. Esses intramurais, sim, quando eles crescem para dentro da cavidade uterina, eles são sintomáticos, produzem bastante sangramento e é esse tumor que a gente vai ter que intervir quando necessário, quando apresente sintomatologia. Não é o fato dele estar ali intramural que ele vai apresentar sangramento. Ou até dor pélvica, que os dois sintomas mais clássicos da miomatose uterina é a dor pélvica, pode ser aguda e pode ser crônica, e o sangramento uterino anormal. O mioma submucoso, vejam vocês lá no desenho, que é aquele que está dentro da cavidade intrauterina. Este mioma submucoso, sim, esse é o que vai produzir mais sintomatologia. Quando eles estão alojados ali no fundo do útero, eles também dificultam a fertilidade, fazem com que a nidação tenha maiores problemas para que possam ser fixados. Se vocês olharem nas duas extremidades do útero, nós temos a trompa. Quando esse mioma também se localiza ali a nível da trompa também, ele impede tanto a passagem do espermatozoide quanto a ascensão do óvulo para que a fecundação ocorra. Então, as sintomatologias da miomatose uterina vai estar intimamente relacionado com o posicionamento dos miomas. O senhor falou aí que a maioria dos casos é só ter um acompanhamento semestral ou anual. Quando há indicação de cirurgia, doutor Ticiani? Então, toda paciente que tem mioma e apresenta sintomatologia, primeiro a gente vai ter que dividir elas em dois grandes grupos. Aquelas pacientes que já têm a prole definida, que já têm os seus filhos, que já está com a sua vida reprodutiva já estabilizada, e aquelas mulheres ainda que não têm vida reprodutiva. Por quê? Porque o tratamento definitivo é a retirada do útero. Então, nós temos que propor uma outra estratégia para as mulheres que ainda não tiveram filhos do que a cirurgia. Então, vamos por parte. Toda paciente que apresenta
é a sintomatologia, primeiro a gente propõe tratamentos não agressivos, tratamentos clínicos, sintomáticos. A gente vai tratar os sintomas. Quais são os principais sintomas que nós já falamos? Dor pélvica fluxo e menstrual o fluxo menstrual aumentado. Então, o que nós podemos fornecer? Para o fluxo aumentado, a gente dá remédios, medicamentos que diminuam esse fluxo e que possam estabilizar esse sangramento. Então, a gente entra com anticoncepcional oral, a gente entra com medicamento que são antifibrinolíticos, que diminui esse sangramento e aguarda uma resposta. Se a paciente tem uma resposta positiva, satisfatória, que não interrompa a sua vida profissional, a sua vida amorosa, a sua vida efetiva, fazemos a manutenção desse tratamento. Tá. Para aquelas pacientes que não apresentaram melhora e têm vida reprodutiva ainda não estabelecida, a gente vai para um tratamento chamado a miomectomia. A miomectomia é só a retirada daquele mioma, não mexe no útero. Lógico, quando você vai fazer a retirada desse mioma, você também vai ter uma certa agressão. Por isso que às vezes, se esses miomas estão muito grandes, nós até diminuímos ele com uma medicação para poder fazer a retirada. Já nas mulheres que já têm prole definida, que foi tratado clinicamente e não houve resultado, para essas mulheres sim. Aí a gente faz a histerectomia, que tem várias vias para serem feitas. Ó, doutor Ticiane, algumas perguntas estão chegando. Você pode interagir, mandar suas dúvidas também pelo 98893-3999. E a telespectadora falou o seguinte: eu tenho um mioma e toda vez que eu menstruo, só para se eu tomar anticoncepcional. Ela quer saber se isso é normal, doutor. Bom, não é normal você ter mioma e não é normal você ter um sangramento irregular. Porém, se o diagnóstico está selado, que não existe outras causas e fica somente ali a presença do mioma, então sim, realmente é normal que um sangramento uterino possa ocorrer a fruto da miomatose uterina, e o anticoncepcional, como nós já falamos, é uma das formas do tratamento. Ó, então tudo bem, tá indo certo aí o tratamento. Vamos para a próxima dúvida? Vamos ver quem interagiu e mandou mais uma pergunta pra gente no 98893-3999. É a Mari. Um cheiro, Mari. Eu tenho mioma e estou com muito fluxo, tenho 50 anos. Estou com 5, 3 está dentro do útero e 2 fora. Sinto muitas dores e sangramentos. A Mari já está naquela fase da idade mais avançada, né, não, doutor Ticiane? Olha tá só. Jovem, viu, Mari? Não estou dizendo não, mas estou dizendo assim, por mioma, por mioma. Não, Mari, é o seguinte, 50% das mulheres, elas entram naquela fase de climatério por volta dos 45 anos. E a imensa maioria das mulheres brasileiras vão entrar no quadro de menopausa aos 50 anos. Certo. O que é a menopausa? É quando os 2 ovários começam a diminuir a produção de estrogênio. Lembram vocês que no início nós falamos que é o estrogênio que alimenta? Uhum. Então, se nós tivermos uma diminuição do estrogênio, provavelmente teremos a redução tanto da sintomatologia quanto do volume desses miomas, fazendo com que os sintomas melhorem. Então, nessa faixa etária, o que a gente sugere? Se a paciente tem condições de conseguir dar conciliação à sua vida, ao seu cotidiano com essa sintomatologia, nós sabemos que podemos entrar com alguma medicação, que é o próprio anticoncepcional ou as outras que nós já mencionamos, para tentar esperar a menopausa. Certo. Se a sintomatologia realmente está trazendo um problema maior para essa paciente, então a histerectomia vai ser indicada. Ó, essa dúvida aqui o doutor Ticiane já respondeu, mas deixa eu reforçar aqui para o pessoal de casa que mandou a pergunta, né, doutor Ticiane? Vamos lá. Eu tô com 2 miomas. É possível ser curado sem cirurgia, só tomando injeção? Então vamos lá. A cura só é feita através da retirada do útero. Porém, há vários tratamentos que a gente consegue melhorar o quadro sintomático. A evolução do mioma, o crescimento do mioma, ele não está intimamente relacionado com o sangramento. Ele pode estar mais relacionado com a dor. Quanto maior o volume Mas desse só tumor... durante o período menstrual, né, doutor Ticiano? Ou o tempo inteiro? A dor pode acontecer de maneira cíclica ou não cíclica, que nós falamos durante a menstruação ou fora da menstruação. Existem relatos maiores, né, que as dores são mais comuns durante o ciclo menstrual, mas ela pode
A dor, ela pode acontecer a qualquer momento e o sangramento uterino anormal também pode acontecer a qualquer momento. Ou seja, como o doutor Ticiane falou, é algo que pode realmente interferir na qualidade de vida da mulher, né? E muito desejado. Doutor Ticiane, eu vou fazer essa última pergunta nesse bloco. Perfeito. Não me abandone, por favor, porque eu sei que está chegando muita, tá? A Soraya disse o seguinte: eu tenho um mioma, ele fica fora do útero. Tinha uns pólipos e fiz uma esteroscopia para retirá-los. Depois dessa retirada, estou sentindo uma sensibilidade, um incômodo. O que pode ser isso? Então vamos lá. Quando ela faz a esteroscopia, ela só retira os pólipos, porque os pólipos estão dentro da cavidade intrauterina. Os pólipos seriam o quê, doutor? Pólipos é uma outra patologia. Não tem nada a ver com mioma. Não tem nada a ver com mioma, certo? Então, até um tema para uma próxima pauta, tá, certo? Então, os pólipos foram retirados, que também é causa de sangramento uterino anormal, foi vencido essa etapa do tratamento. Já o mioma subseroso, se não me foge a memória, foi o que ela mencionou, ele continua por fora, porque a esteroscopia não trata a miomatose subserosa. Ela trata somente os miomas que estão dentro do útero. Então, provavelmente, esse desconforto que ela está sentindo ainda é a custas desse mioma que está por fora do útero ainda. E é normal, doutor Ticiane, ter esse desconforto relacionado ao útero? Porque é algo, né, assim, de saber que realmente é no útero essa sensibilidade? Sim, o mioma em si, ele produz essa dor. Então, como eu já mencionei, quanto maior esse mioma, quanto mais numerosa a quantidade, algumas pacientes acabam desencadeando uma dor, uma sensibilidade maior. E também não podemos esquecer que o umbral, o nível de dor, ele vai ser muito limitante e muito relativo de paciente para paciente. Tá. Tem dúvida ainda? Doutor Ticiane já respondeu muita coisa aqui, mas a gente tá ainda com o nosso WhatsApp aberto, tá? É o 98893-3999. Manda lá sua dúvida, ele volta pra cá já, viu? Ok. Não fuja de mim, não. Agora eu quero ver se tem a turma interagindo comigo lá no